Olá amigos, hoje nós estaremos falando sobre dormindo com o inimigo ou mesmo adorando com o inimigo. Sabe amigos, nesses últimos dias nós temos que estar preparados para as grandes provações que sobrevirão ao mundo. A maneira como nós respondemos ao apelo do Espírito Santo, a maneira como nós respondemos ao trabalhar do Espírito Santo em nossa vida é o que vai determinar se nós seremos perseguidos ou nós seremos os perseguidores. Observemos a vida de Paulo, um grande perseguidor, e aonde ele se levantou no meio da igreja, no meio dos nossos irmãos, e saiu perseguindo os seus queridos, os seus patrícios. E o que foi que aconteceu com a vida de Paulo? Está escrito em Atos 22, verso 16. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os seus pecados, invocando o nome dele. Meus queridos, nos últimos dias haverão tamanhas provações, tão grandes provações, que muitos que estão no nosso meio não resistirão. E ao invés de estar conosco, sendo perseguidos, fazendo parte do povo de Deus, esses se tornarão os mais cruéis perseguidores do povo de Deus. Paulo se levantou no meio dos próprios irmãos e torturava e perseguia e consentia na morte dos seus patrícios, na morte dos seus queridos. Mas Paulo não resistiu à ação do Espírito Santo. Paulo não resistiu à operação do Espírito Santo. Paulo não resistiu aos gemidos inexprimíveis da operação, do atuar do Espírito Santo em sua vida. Entregou-se a Jesus, foi batizado, se arrependeu dos seus pecados, e é esse o apelo que Deus está fazendo a cada um de nós, queridos. Paulo, de perseguidor, agora passou a ser perseguido, e no momento uma grande multidão queria destruí-lo, e a multidão gritava: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. A multidão então arrastou a Paulo para ser apedrejado, para ser morto, para ser condenado, queridos. E então vieram os romanos, prenderam Paulo e mandaram açoitar a Paulo. E Paulo então apelou para a cidadania romana, e por causa desse argumento todos soltaram os instrumentos de tortura e Paulo foi liberto naquele momento. Mas queridos, Jesus falou também da sua cidadania. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Jesus falou que a sua cidadania era celestial, mas os seus algozes, os seus torturadores não soltaram os seus instrumentos, e Jesus foi afligido, Jesus foi torturado, Jesus foi açoitado, levado para uma morte terrível, levado para a morte, a vergonha da cruz. Existiu até o último momento, entregou a sua vida por mim e por você, traído pelos próprios irmãos, traído pelo seu próprio povo, traído pelos seus próprios queridos, traído pelos seus próprios patrícios. Mas o que é que vai acontecer nos últimos dias, queridos? O que é que nós vamos contemplar nos últimos dias? Está escrito em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Sim, amigos, dentro de nossa própria igreja, alguns apostatarão da fé, atenderão a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Como poderão algumas pessoas dentro da nossa própria igreja chegar a esse ponto, meus queridos? Sabe como poderão chegar assim? Negligenciando os apelos do Espírito Santo, negligenciando a operação do Espírito Santo, negligenciando, tapando os ouvidos à doce voz do Espírito Santo. Sabe, amigos, prestem bem atenção. Existe a diferença de pecados que cometemos acidentalmente, pecados que cometemos às vezes pela nossa índole, pela nossa personalidade, mas existem aqueles pecados que são pecados acariciados. Nós planejamos esses pecados, são pecados que são queridos nossos, e isso tudo acontece quando nós tapamos os ouvidos aos apelos do Espírito Santo. Meus queridos, no final só haverão dois grupos: aqueles que são os perseguidos e aqueles que são os perseguidores. E dentro da nossa igreja surgirão os mais cruéis e terríveis perseguidores. Vamos ver o que está escrito agora em Mateus 24:10. Nesse tempo, no final dos tempos, muitos hão de se escandalizar, de trair e odiar uns aos outros.
O pecado contra o Espírito Santo os tornará finalmente réus do pecado eterno. Sobre esse tempo, revela a profetisa. Ela nos diz em O Grande Conflito entre Cristo e Satanás, página 608. Presta bem atenção, queridos. Diz assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando do seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz, e em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam a sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, e por meio de falsos boatos e insinuações, a incitar os governantes contra eles. Meus queridos, estudem a história e observem que na Grande Inquisição as pessoas não eram simplesmente perseguidas por sua fé. Falsos boatos, falsas insinuações, falsas notícias eram faladas contra aqueles que eram os fiéis à palavra de Deus e a Jesus Cristo. Diziam até que aqueles cristãos comiam crianças, e por isso eles eram então presos, torturados e condenados à morte. Imagina então que boatos, que notícias falsas, que insinuações, infelizmente, os nossos próprios irmãos, dentro de nossa própria igreja, falarão contra nós mesmos. Meus queridos, logo logo o Espírito Santo se retirará da terra, logo logo os ventos serão soltos, mas antes haverá um assinalamento. E quem receberá o selo de Deus? Quem será protegido nos últimos dias? Quando os ventos das fúrias das nações, quando os ventos de toda sorte de tragédia forem soltos pelos anjos, quem serão os protegidos? Aqueles que gemem e suspiram. Apenas aqueles que gemem e suspiram pelas abominações cometidas na terra serão aqueles que receberão o selo, que os habilitarão a entrar nos portões eternos. Que coisa triste, queridos. Uma grande divisão. Aqueles que foram fiéis à voz do Espírito Santo e aqueles que permitiram que seus olhos vissem imundícies, permitiram que o prazer dominasse o seu corpo, se esfriaram, abandonaram a fé, apostataram. E essa pandemia, meus queridos, essa pandemia nos mostrou que a grande apostasia já começou. Muitos que faziam parte do grande rebanho de Deus, depois da pandemia, abandonaram a igreja, foram embora, e tristemente eu vos digo que muitos abandonaram para nunca mais voltar. Então, meus queridos, eu faço agora uma santa convocação. Eu peço que nós nos unamos por esses que estão afastados. Eu peço que nós nos unamos em oração por todos aqueles que estão frios, por todos aqueles que estão indo embora, por todos aqueles que depois da pandemia saíram das fileiras de Jesus e se inscreveram nas fileiras de Satanás. Meus queridos, é hora de orar, é hora de clamar pelo nosso povo, é hora de chorar, é hora de implorar ao Senhor para que busque, para que traga a ovelha extraviada, a ovelha ferida, para que o bom pastor resgate aqueles que estão longe. Querida mãe, não desanime. Querida esposa, não desanime. Se os seus queridos estão longe, continue a orar, continue a clamar, continue a derramar as suas lágrimas. O Senhor ouvirá. Nós clamamos e esperamos que no último dia, antes do selamento, o anjo do Senhor circunde a terra, fazendo o último apelo a esses que estão distantes. Louvado seja o nome do Senhor, que a nossa esperança não desvaneça e que estejamos unidos em oração por
por todos aqueles que estão distantes, os fracos na fé, aqueles que desanimaram, para que voltem o mais rápido possível. É o nosso desejo, é a nossa oração. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.